Olá, espero que estejam todos bem, conseguindo acompanhar os nossos conteúdos aqui do Via Cultural. Esse vídeo vai tratar do painel Os Bandeirantes. Qual é a história desse painel, a razão dele existir? Eu fiz o vídeo anterior sobre o debate em torno de figuras históricas, porque o tema desse próximo vídeo vão ser as obras de arte em espaços públicos. Normalmente, praças, vestíbulos, salões, halls monumentais, né, são dedicados a alguma cena histórica, algum personagem histórico. E aqui no centro de São Paulo nós temos, no modernismo, com o advento do modernismo pós-Segunda Guerra Mundial, popularização, massificação, a cidade, além de querer se mostrar moderna, né, ela está com a indústria nascente, economia em ebulição, ela também está completando 400 anos de fundação. Então, isso levou ao cultivo de personagens históricos, que já vinham sendo, essa historiografia já vinha sendo constituída desde o início do século XX, e o repositário desse acervo de personagens históricos era o Museu do Ipiranga. Então, foi através de uma encomenda oficial que o Museu do Ipiranga colocou as estátuas, pinturas, idealizou os bandeirantes. Então, seguindo essa mesma tônica, o que a sociedade paulista de meados do século XX almejava resgatar aquele protagonismo histórico que ela tinha pelo país ter nascido aqui em São Paulo, né? Foi daqui que partiram as bandeiras. Então, e o bandeirante, a figura do bandeirante, quando ele desbrava o Brasil, é muito semelhante, entre aspas, à figura do industrial, que está sendo pioneiro, que está fazendo uma fábrica de parafusos, fazendo encadamento, fabricando privada, registro de banheiro, e mais no final dos anos 50, autopeças, automóveis, que eram o up-to-date em termos de indústria, né? Era o top, indústria aeronáutica e indústria automobilística. A indústria aeronáutica, então, nós também estávamos gestando, foi constituído um centro de pesquisa e formação tecnológica em São José dos Campos. São Paulo ficou como coração da indústria automobilística. Então, o cultivar o personagem do Bandeirante já vinha dessa tradição que já havia sido constituída antes e reforçado pelo aniversário de 400 anos de fundação da cidade. Para esse trabalho, eu consultei o trabalho de doutorado e textos que a Patrícia Martins Santos Freitas, doutora em História da Arte, fez sobre a arte mural nos anos 1950 e 1960. As referências sobre Renascimento, eu estou usando o artigo, o item, né, da Enciclopédia Cultural Itaú. Tá? Então, a Patrícia ela vai falar sobre diversos artistas, e eu recortei da pesquisa dela o que ela encontrou sobre o Clóvis Graciano, que é bastante interessante, porque o Clóvis Graciano ele tem uma origem diversa, né? Ele vai ter outras atividades profissionais da juventude, no início da vida adulta, né? E quando ele consegue alguma estabilidade, ele começa a cultivar a veia artística dele. Né? E aí ele se alia ao grupo Santa Helena, ele vai conviver com Rebolo, Aldo Bonadei, Volpe, Clóvis, Fúvio Penacchi, perdão, tá? Fúvio Penacchi foi responsável pelo mural de uma outra empresa jornalística chamada A Gazeta, que é hoje a Fundação Casper Libero, tá? O prédio ficava na Avenida Casper Libero, hoje é ocupado por uma instância do Exército, Tribunal de Justiça Militar, enfim. O edifício não é mais da Gazeta, a Gazeta está na Avenida Paulista, a Fundação Casper Libero está na Paulista, mas no início dos anos 40 eles foram a primeira empresa a encomendar um edifício para as gráficas, escritórios, redação, auditório, e o Fúvio Penacchi foi o artista que fez o mural no hall de entrada.
A família Mesquita, qual é a ligação dela com Clóvis Graciano? Ele, por combater, por participar de atividade política, como o Júlio Mesquita Filho, durante a ditadura Vargas eles vão ser presos, né? Eles vão ficar juntos na mesma prisão, eles participam da Revolução Constitucionalista de 1932, são presos por essa participação, e o jornal Estado de São Paulo é retirado do controle da família Mesquita, passa ao controle federal. Eles, depois da prisão, eles vão se refugiar no exterior. E em 1945, com a redemocratização, a saída do Vargas, a eleição de um presidente que era na verdade, o Dutra fazia parte do mesmo núcleo político do Vargas, mas enfim, abriu-se politicamente, o jornal foi devolvido à família Mesquita, e a família Mesquita, para mostrar força como as outras empresas jornalísticas, vai mandar construir um novo prédio. E nada mais natural que nesse edifício, no hall de entrada, tivesse uma homenagem, um mural, uma obra de arte que fizesse referência ao que eles acreditavam, né? Na pujança do Estado de São Paulo, na figura heróica do Bandeirante, enfim, era esse o pensamento o bandeirante empreendedor, o industrial pós Segunda Guerra Mundial é o empreendedor, beleza, tá tudo fechado. Do lado de fora, no verso dessa parede, na parte externa, eles encomendaram para o Di Cavalcanti o mural à imprensa, que nesse trabalho da Patrícia Freitas, ela faz uma relação desse mural do Fúvio Penacchi no prédio A Gazeta com a interpretação que o Di Cavalcanti deu para o mesmo motivo, que era a imprensa. Então, tanto o Fúvio Penacchi como o Di Cavalcanti, eles fazem uma obra que sintetiza o processo de fatura de um jornal, né? Então, o Di Cavalcanti, com figurativismo geométrico, vamos dizer assim, ele vai reinterpretar aqueles conceitos do modernismo realista dos anos 30, do Fúvio Penacchi. Essas duas obras vão dialogar, porque o cliente, o perfil era o mesmo, eram empresas jornalísticas importantes, então por isso também essa similaridade. Essa prancha mostra o mural Bandeirantes, uma visão panorâmica, um pouco distorcida, tá? E com uma referência de escala, um detalhe mostrando qual é a verdadeira proporção. E, em contraposição, uma obra do Piero della Francesca, O Encontro da Verdadeira Cruz, que está na igreja de São Francisco, em Arezzo, Itália. É possível observar que entre o Piero della Francesca e o mural do Graciano, a questão da perspectiva, a paisagem, a movimentação das figuras. O ambiente, quando da conclusão do mural do Clóvis Graciano, em primeiro plano a gente vê os pilares, os balcões de atendimento. Nesta prancha, vemos a localização usando as edições originais da revista Acrópole, número 181. A gente tem as fotos dos dois ambientes, o externo e o interno, e à direita a planta baixa em amarelo e indicado com a seta azul a parede onde estão os painéis. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, que estejam conseguindo acompanhar os nossos conteúdos aqui da Via Cultural, de teatro, fotografia. Interessante desse trabalho do Clóvis Graciano que vocês vão poder fazer links com o que foi falado em fotografia, em desenho artístico com a professora Lully, em restauro. Por sinal, esse painel está precisando ser restaurado, tanto do Di Cavalcanti quanto o painel do Clóvis Graciano estão necessitando de um restauro. E espero arquitetura, maquete, legislação, meio ambiente, né? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, fazer os textos. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem bem.